Pessoal, esse exercício aqui é maravilhoso. Por que que eu estou falando isso? Porque apesar da nossa aula ser sobre congruência e eu não estar fazendo igual a teoria, tá mostrando outro jeito de resolver o problema, esse exercício, quando eu atualizei o cronograma, eu até complementei que a aula de hoje seria a congruência de triângulos e algumas propriedades na circunferência. E por quê? Eu coloquei esse exercício de propósito aqui nessa aula, porque a partir dessa aula a gente vai poder resolver muitos exercícios e com essa demonstração que eu vou fazer, que é o que o exercício 3 está pedindo, tá? Então o exercício 3 é para fazer uma demonstração, tá? E eu vou mostrar como isso vale para qualquer caso dentro das especificações do enunciado. E outra coisa, pessoal, o que eu vou mostrar aqui é algo que a FUVEST ela cobra muito nas provas. Ela cobra muito esse tipo de raciocínio. E esse exemplo em si é uma coisa que você, na FUVEST, que é a prova, que a maior porta de entrada, né, para a USP, né, o vestibular oficial da USP, que é uma prova bem difícil, né? Isso o aluno precisa saber, senão ele não acerta a questão. E muitas vezes, tá? Até porque essa questão é da própria FUVEST, tá bom? Então, olha só. Vamos entender isso aqui. Primeiro, eu já tô falando a resposta, né? Mas é porque é mais importante fazer a demonstração do que responder a pergunta, né? Então, ó, eu vou provar que todo triângulo inscrito significa dentro de, tá? Isso significa inscrito. Todo triângulo inscrito, ou seja, dentro de uma semicircunferência. Como assim semicircunferência? Metade de uma circunferência, ok? É retângulo. Vou demonstrar isso. Então, primeiro, eu vou esclarecer, tá? Que a gente vai ter aulas específicas sobre circunferência, sobre círculo, sobre o triângulo retângulo, vai ter uma aula específica só para ele. Mas esse tipo de coisa eu preciso mostrar porque tem a ver com a congruência, tá? E a gente vai precisar disso nas próximas aulas, tá? Então, o que for mais importante eu preciso ir passando para vocês. Isso é uma propriedade que vocês precisam saber pro Enem, pro vestibular e principalmente para a FUVEST, tá? Então, primeiro, o que é circunferência? É o lugar geométrico, que nós também vamos ter uma aula que vamos falar sobre lugar geométrico. Mas o lugar é um lugar que descreve os pontos em que se respeita a seguinte condição. A distância desse centro, que eu vou chamar de centro O aqui, tá? Mas eu posso dar o nome que eu quiser, geralmente é O. A distância do centro da circunferência a qualquer extremidade, sei lá, até aqui, qualquer lugar. A distância, ou desse lado aqui também, aqui, a distância do centro. A qualquer extremidade desse contorno, o contorno é a circunferência. O que está dentro é círculo, tá? Circunferência é o contorno. A distância desse ponto O até qualquer contorno, qualquer ponto desse contorno, é igual a uma constante, ou seja, é sempre igual. E chama-se essa constante de raio, tá? Então isso é circunferência, em um resumo bem breve. Bom, agora vamos direto à questão. A questão diz que tem 3 pontos distintos numa circunferência, tá? Que é o ponto A, B e C. E B e C são extremos de um mesmo diâmetro, tá? Note que eu podia desenhar B e C em qualquer lugar em que passasse pelo centro. Diâmetro é uma corda, que a gente vai explicar melhor na circunferência o que é uma corda. Mas ele é um segmento de reta que ele passa pelo centro O, isso aqui seria um diâmetro também, ó. Ele passa por esse centro O e ele toca duas extremidades. Isso é um exemplo de diâmetro. Tem uma extremidade, outra extremidade e o caminho que se faz tem que passar pelo vértice O. Bom, agora vamos à questão, né? Então fala que são 3 pontos distintos numa circunferência e B e C são extremos do mesmo diâmetro. Lembrando, se a distância do centro O até uma extremidade é raio, aqui também é raio, ok? Portanto, o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Tá? Isso vai esclarecer melhor depois, como eu disse. Tá? E ele faz uma pergunta.
Assim podemos afirmar que... Aí tem uma série de afirmações. Bom, eu tenho que criar o ponto A. Como eu mesmo estou fazendo desenho, eu posso colocar o ponto A onde eu quiser. Pode ser embaixo aqui, pode ser aqui no meio, pode ser onde eu quiser. Eu vou colocar ele aqui. Porque eu quero. Podia ser em outro lugar? Claro que podia. Vai mudar o resultado que a gente vai encontrar? Não vai mudar. Se você não acredita em mim, quando... E ó, gente, por favor, copiem no caderno esses exercícios. Perguntem. Por favor, gente. Né? Não vai ficar vendo só eu resolver. Tem que colocar no caderno, tá? Tem que copiar, tem que fazer os exercícios, senão vocês não vão entender. Beleza? Ó, se você quiser, dá uma sugestão. Desenhe o ponto A em outro lugar. Qualquer outro lugar das conferências, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, tá? Meu desafio para vocês. Ó, vou completar aqui e completar aqui. Então, esse é o meu triângulo aqui. Olha só. Por que eu estou na circunferência? Olha o que eu posso fazer. Se do centro até qualquer extremidade a medida é R, então do O até o A também é R, né, pessoal? Olha que legal. Eu dividi esse triângulo ABC em dois triângulos isósceles. Esse aqui, ó, que tem dois lados congruentes, ó, R, R, e esse aqui, ó, que tem lado R e lado R também. Tá legal? E ó, olha só que coisa interessante, pessoal. Se eu chamar esse ângulo de X e esse ângulo de Y, ok? Vou chamar esse ângulo de X e esse ângulo de Y. Porque eles não necessariamente são iguais, certo? Esse ângulo X enxerga esse lado, que tem medida R. Mas esse ângulo aqui também enxerga um lado que tem medida R e está no mesmo triângulo. Portanto, pela congruência de triângulos, por esse negócio do triângulo ser isósceles, o lado esse ângulo é X. Ou seja, a base, né, lembra? A base desse triângulo isósceles é o lado AB, porque o lado AO e o lado OB são congruentes. Então a base é AB e os ângulos da base são iguais e estão aqui, X e X. Mesma coisa aqui, ó. A base desse triângulo isósceles AOC é o lado AC. Portanto, os ângulos da base, que são iguais, estão aqui, ó. Y enxerga o lado R e esse outro Y enxerga o lado R. Então, olha só o que eu acabei de mostrar. Eu mostrei que o quê? Que esse ângulo A, ele é X mais Y, concorda? Ele é X mais Y. Só que, se eu fizer a lei angular no triângulo ABC, olha só o que eu vou descobrir. Eu vou somar o ângulo A, que é X mais Y, o ângulo B, que é X, e o ângulo C, que é Y, e a soma tem que dar quanto? Quanto? 180. Se não der 180, não é triângulo, hein, gente? Vou somar, ó, 2x mais 2y é igual a 180. Ó, vamos dividir por 2, os dois lados dessa equação, tá? Olha só, fica x mais y igual a 90. Né? Dividir por 2 todos os membros, olha que coisa. Eu descobri que a soma do ângulo x com o ângulo y dá 90. Mas olha que coisa, cara. Olha quem é esse ângulo A. Ele é x mais y. Então olha o que a gente descobre aqui. Que o ângulo BAC, chapéu no A, que é o quê? É o ângulo entre o lado AB e o lado AC. Nós descobrimos que é x mais y, que, como provamos, é 90 graus. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa D. Mas, por que eu disse que é um resultado importante? Porque a gente provou que todo o triângulo inscrito numa semicircunferência... Ah, detalhe. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Que eu acabei de provar que o ângulo A dá 90 graus, independendo de quem é esse ângulo e quem é esse ângulo. Não importa quem é esse ângulo e quem é esse ângulo. Se tiver inscrito nessa semicircunferência, né, se um lado, melhor dizendo, né, se um lado for um diâmetro, acabou. É retângulo. E isso a gente vai usar até no próximo exercício, para admitindo essa propriedade.
Nós vamos resolver o próximo exercício, exercício 4, sabendo dessa propriedade que a gente acabou de demonstrar. Então, ó, 11º mandamento para você. Todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo. Retângulo no vértice oposto ao diâmetro, ok? Mas olha só, tem que tomar cuidado. Não é todo triângulo inscrito na circunferência. Por exemplo, podia ter um triângulo assim, ó, aqui, ó, que nenhum lado é diâmetro. Vai, vou dar um exemplo, né? Eu podia ter um triângulo assim, ó. Ó. Esse triângulo aqui é retângulo? Não. Por que ele não é retângulo? Esse aqui, ó. Porque ele não está escrito numa semicircunferência. Ele está escrito na circunferência. Sei lá quanto que é esse ângulo aqui. Eu estou dizendo que qualquer triângulo em que o lado seja um diâmetro. E um lado ser diâmetro significa que ele está na semicircunferência. É como se eu tapasse aqui e deixasse na semicircunferência, ó. Semi, metade, então deixasse só a metade da circunferência. Ok? Então tá aprovado e a alternativa é a letra D. FUVEST adora isso, pessoal. Se não entendeu, reveja esse exercício para a gente não ter problema depois. Tá bom? Então o gabarito é a letra D de Dario.